O primeiro caderno que vocês veem aqui é o caderno multidisciplinar, né? Vamos dar uma olhadinha nessa questão 1. O caderno multidisciplinar ele tem algumas características interessantes, né? O caderno multidisciplinar ele inclui variados assuntos, né? E boa parte deles tem a ver com interpretação de textos. E eu acho isso bem interessante porque mostra a capacidade do aluno, a partir de um texto escrito, entender o seu conteúdo e desenvolver o raciocínio a partir desse conteúdo. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira questão, então. Bom, eu antes de começar a ler a questão, queria chamar a atenção um pouquinho para a nossa metodologia. Eu vou ler a questão com vocês, né? Vou ler a questão até o fim. Então nós temos aqui o texto da questão, em seguida há o pedido, né, do que é para fazer, afinal de contas, com a questão, e depois nós temos as alternativas, né? O que eu vou fazer? Eu vou ler o texto, em seguida eu vou dar um tempinho para vocês, colocar uma musiquinha de fundo aqui para vocês poderem pensar um pouquinho na questão. Alguns de vocês vão até mesmo conseguir resolvê-lo, né? E depois vocês vão, nós vamos juntos resolver a questão. Quem já tiver conseguido resolver, bacana, né? Quem não tiver conseguido resolver, não tem problema, acompanha a resolução comigo e a gente vai levando assim até o final. Essas videoaulas que vocês estão vendo aqui presencialmente comigo vão ser colocadas no site da FATEC Osasco no prazo máximo de uma semana. Então essa aula que vocês estão assistindo hoje, ela vai estar no site depois, então vocês têm condições de rever a aula. Eu também vou colocar à disposição um PDF com a prova na íntegra e com as respostas, né, com o gabarito. E aí vocês têm condições também de treinar de novo, né, em vários momentos, ok? Vamos dar uma lidinha na questão então. A maioria dos atletas olímpicos é lembrada por suas vitórias, ou seja, por medalhas de ouro. Mas um brasileiro eternizado na história dos Jogos por sua atitude exemplar diante de um fato surpreendente e inusitado na Olimpíada de 2004 em Atenas. O paranaense Vanderlei Cordeiro de Lima tinha 35 anos quando ganhou a medalha Pierre de Coubertin, um dos prêmios mais nobres concedidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) a atletas que valorizam o esporte mais do que a própria vitória. O brasileiro recebeu a honraria após a sua memorável participação na maratona olímpica, modalidade considerada a mais tradicional e que, por isso, foi destaque no dia do encerramento dos Jogos. Vanderlei liderava a prova até o 36º quilômetro. Às 6 do final, foi atacado pelo ex-sacerdote Cornélio Zoran, que invadira a pista. O golpe do fanático religioso irlandês derrubou o atleta, que teve de ser socorrido por alguns espectadores. Numa das cenas mais lamentáveis e ao mesmo tempo emocionantes da história das Olimpíadas, Vanderlei perdeu fôlego, tempo, concentração e 2 posições na prova, mas ainda assim conseguiu completar a maratona em 3º lugar. Ao entrar no estádio Panathinaiko, ele foi aplaudido de pé pelos torcedores que esperavam por sua chegada, e vibraram mais do que quando o italiano Stefano Baldini terminou o percurso na primeira colocação. Mostrando seu espírito esportivo, Vanderlei percorreu o trecho final da prova, imitando um avião e com um sorriso no rosto. Então percebam que é um texto que fala aí das Olimpíadas, né? E é muito interessante porque nós estamos aí em vias de sediar a Olimpíada, né? Então a prova da FATEC também tem essa característica de
falar de assuntos que estão aí no nosso tempo, né? Então, por isso que é bacana a gente acompanhar um bom noticiário, por isso que é bacana a gente estar sempre informado, né? Porque é assim que a gente acaba conseguindo se sair melhor nessas provas, né? E até poder participar na sociedade aí de uma forma mais ativa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um tempinho para vocês vão dar uma pensada direitinho no assunto dessa prova, no assunto desse texto, né? E depois vocês vão dar uma olhadinha aqui nessas alternativas, né? Segundo o texto, é correto afirmar que o atleta Vanderlei Cordeiro que A. Demonstrou indignação ao sofrer interferência do CDO em 2004. Será que essa alternativa está certa? Será que é a B? Será que é a C? Será que é a D? Será que é a E? Vocês vão dar uma lidinha aqui nessas possíveis respostas também, tá? Daqui a pouquinho eu volto a falar, mas por enquanto eu vou deixar essa musiquinha de fundo. Quando a musiquinha acabar aqui é sinal que eu já dei tempinho para vocês e depois a gente conversa um pouquinho melhor, tá bom? Valeu!
Ok, muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha então nessas alternativas aqui, né? Vamos lá. Em segundo texto, é correto afirmar que o atleta Vanderlei Cordeiro A. Demonstrou indignação ao sofrer a interferência do ex-sacerdote em 2004. Não, né? Essa alternativa, o texto, o foco principal do texto é justamente mostrar que o atleta brasileiro foi super esportista, né? Quer dizer, ele foi prejudicado por esse sacerdote, quer dizer, o cara é um fanático, sei lá, religioso, propositalmente agarra o cara, derruba o cara no chão em plena prova de Olimpíada, né? E, e poderia ter ficado muito bravo com o cara. Mas na verdade ele né, perdeu as posições, provavelmente ganharia a prova. E chegou no final ainda imitando um aviãozinho, indo pra lá e pra cá, né, descontraído e aplaudido de pé. Então, não, essa alternativa A certamente não é a correta. B. Foi derrubado por um atleta irlandês durante uma prova olímpica em Atenas. É até irlandês, né? Mas aí vem a pegadinha, né? É até bacana, até vamos usar aqui alguns recursos. Isso aqui é super válido, né? Você tendo a prova ali na mão, usando papel e caneta, você pode rabiscar trechos, né, da prova para você poder se localizar depois, né, trechos que você acha importante, né? Importantes. Agora, então quando você está olhando a prova aqui, a gente pode procurar o texto, né? Considerado mais tradicional, foi de saco de gerenciamento, onde ele liderar a prova, quando foi atacado, olha lá, foi atacado, né, pelo ex-sacerdote Cornelius Horan, né? Então vejam, a alternativa fala de um atleta irlandês. Na realidade, não foi um atleta, foi o ex-sacerdote, né? Então, esse tipo de pegadinha também nós temos que ficar atentos, né? Porque às vezes a gente lembra de uma coisa ou outra e tal, mas fazem mesmo para confundir. A alternativa C. Recebeu um prêmio por colocar o espírito olímpico acima do desejo da vitória. Essa alternativa ela tá bem interessante, né? Realmente, ele justamente por ter esse espírito olímpico, por ter essa capacidade de superação, né, de perdoar ali o ataque do outro, né? Ele acabou colocando o espírito olímpico, que tem tudo a ver com esses sentimentos, acima do desejo de vitória. Então, essa alternativa C aqui está com uma cara muito boa, por enquanto a gente fica com ela. Alternativa D. Chegou em terceiro lugar na maratona de 2004, demonstrando descontentamento. Certamente não, né? Aqui no finalzinho a gente vê, né? Chegou no final, ao entrar no estádio Panathinaiko, ele foi aplaudido de pé pelos torcedores que esperavam por sua chegada e vibraram mais que quando o italiano Stefano Baldini terminou, né? Mostrando seu espírito olímpico, Vanderlei percorreu o trecho final da prova, imitando um avião com um sorriso no rosto. Então, essa parte do texto aqui indica que essa alternativa D também não é verdadeira, né? Ele podia ter chegado com uma cara super mal-humorado, xingando, mas não foi o que ele fez. E a alternativa E, contundiu-se ao ser derrubado pelo atleta italiano na maratona de Atenas 2004. Ele nem se contundiu, em princípio, não foi um atleta que o derrubou, a gente já tinha conversado sobre isso. Então, assim, não é A, não é B, não é D, não é E, né? A única alternativa plausível aí dentro do texto é realmente a alternativa C, ok? Bem bacana, né, pessoal? Então vocês perceberam que é pura interpretação de texto, nada, em princípio, aqui muito complicado, né?
Adorei, eu também gostei, tá bom? Vamos continuar. Vamos dar uma olhadinha nessa segunda questão. A Olimpíada de 2016 terá como sede a cidade do Rio de Janeiro, mas também ocorrerá em Manaus, Amazônia, que receberá 6 jogos do torneio de futebol olímpico. Tá? Então nós temos aí esse texto, continua falando das Olimpíadas, né? E embora a Olimpíada seja sediada no Rio de Janeiro, vamos ter jogos na Amazônia também, né? As equipes de futebol que jogarão em Manaus encontrarão. E aí a questão das 5 alternativas, né, relacionadas ao clima, né, temperatura. Então vamos de novo, eu vou deixar a musiquinha rolar aqui, eu quero que vocês releiam, né, aqui o nosso enunciado, depois leiam com calma as alternativas. Quando a musiquinha parar, a gente conversa de novo, tá bom? Vai lá.
Muito bem, muito bem. Bom, então é isso, né? Então, de novo, né, vamos ter aí provas que vão ocorrer na Amazônia, né? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas e vamos tentar entender aí como é que ele conduz, né? O que será que essas equipes vão encontrar lá, que é ambiente. Alternativa A, o mesmo clima da cidade do Rio de Janeiro, com amplitude térmica elevada e chuvas concentradas no inverno. Bom, então, ele está fazendo três afirmações nessa alternativa. O mesmo clima da cidade do Rio de Janeiro. Bom, certamente não, né? Rio de Janeiro está aqui mais ao sul com relação à Amazônia, né? A gente sabe que nesse sentido a gente está se afastando da linha do Equador, né? Que divide aí o planeta Terra, né, em duas seções, né? E essa linha ela tem aí com relação aos raios solares, ela tem uma disposição mais frontal com os raios solares mais ou menos de forma independente do período do ano, e o Rio de Janeiro está mais afastado dessa linha do Equador, portanto o clima certamente não é o mesmo, está significativamente mais afastado da linha do Equador do que a Amazônia, então certamente não tem o mesmo clima, né? Fala de amplitude térmica também. Amplitude térmica elevada é diferença entre a menor e a maior temperatura, que também não é verdade, né? Na Amazônia nós não temos amplitudes térmicas elevadas, né? Nós temos uma mínima na Amazônia que não é tão baixa assim, nós temos máximas bem altas, mas a diferença entre a mínima e a máxima não pode ser considerada uma amplitude térmica elevada, né? Uma diferença de temperatura tão elevada. E chuvas concentradas no inverno. A Amazônia também não tem uma concentração de chuvas que posso dizer no inverno, né? Ela tem chuvas, um regime de chuva bem bom durante todo o ano, mas não podemos afirmar que há essa concentração de chuva de inverno nem no Rio de Janeiro, né? Então essa alternativa A certamente não é a correta. A alternativa B, o mesmo clima da cidade de Rio de Janeiro, então está dizendo que a Amazônia tem o mesmo clima da cidade de Rio de Janeiro, com verões quentes e secos, invernos chuvosos e curtos, porém rigorosos. Também não é verdade. Só de ter dito que tem o mesmo clima do Rio de Janeiro, a gente já sabe que não está certo. C. Um clima com verões quentes e secos e invernos rigorosos e chuvosos, diferente do clima da cidade do Rio de Janeiro. Certamente é diferente do clima da cidade do Rio de Janeiro. Mas falou em umidade do ar baixa, ou seja, um clima seco, a gente já sabe que isso não casa com Manaus, né, lá na Amazônia. Nós temos umidade do ar lá na Amazônia sempre em alta. Alternativa D. Um clima com pequena amplitude térmica e chuvas constantes o ano inteiro, diferente do clima da cidade do Rio de Janeiro. Essa alternativa D está muito boa, não é? Realmente, você tem uma pequena amplitude térmica, como falamos agora há pouco, quer dizer, nós temos entre a menor e a maior temperatura, nós não temos uma variação tão grande. Nós temos chuvas constantes o ano inteiro, certamente. Então, a Amazônia, e como um todo, em Manaus, tem bastante umidade, precipitações bem frequentes, né? E certamente um clima diferente da cidade do Rio de Janeiro. Então, por enquanto, eu fico com essa alternativa D. Finalmente, a alternativa E. Um clima com grande amplitude térmica, verões e invernos quentes e secos, diferentes do clima da cidade do Rio de Janeiro. É diferente da cidade do Rio de Janeiro, mas todo o restante nessa alternativa E não está certo, né? De novo, essa questão da amplitude térmica. A amplitude térmica não é alta. De novo, a questão de baixa umidade do ar, não importa que é no inverno, mas citou baixa umidade do ar, ou seja, um clima seco.
não diz respeito à Amazônia. Então eu fico mesmo com a alternativa D. Ok? Legal. Vamos para a nossa terceira questão. Nos primeiros Jogos Olímpicos, as provas de natação eram realizadas em águas abertas, passando a ser disputadas em piscinas olímpicas em 1908. Atualmente, os sensores instalados nas piscinas cronometram com precisão o tempo dos atletas em até centésimos de segundo. Uma das disputas mais acirradas é a prova masculina de 50 metros em estilo livre. Observe o tempo dos 3 medalhistas dessa prova no Jogo de Londres de 2012. Então olha que interessante, ele está falando um pouquinho da história da natação nas Olimpíadas, falou que em 1908 começaram as disputas em piscina fechada, né? E bem interessante, porque afinal de contas, eu imagino lá o pessoal nadando num lago ali cheio, podendo ter aquelas atribulações, né, ondinha, ou mesmo um animal aquático, ou uma ave ali que se alimenta de peixes, né, no caminho. Então acho que não era uma coisa muito interessante, né. E aí tá falando da prova dos 50 metros, que é uma prova bem rápida, né, muito disputada, então o cara mal entra na piscina e alguns segundos depois ele já terminou a prova. Então uma prova de muita velocidade, uma prova muito curta, né, realmente deve inspirar aí a necessidade de grandes especialistas aí para fazerem essa prova. E está dizendo que em 2012 em Londres nós tivemos o seguinte pódio, né? Nós tivemos esse Florent Manadou, não sei se é assim que se diz o nome dele, que ficou em primeiro lugar com um tempo de 21 segundos e 34 décimos, né? Ou esse Cullen Jones, o americano, com 21 e 54, deve ser 34 centésimos, né? Deve ser. E o César Cielo, né, o brasileiro, que ficou com 21 e 59. Bacana, então são 3 tempos. Né, o brasileiro chegou em terceiro lugar aí na piscina. Aí vem, né, a pergunta do problema. Considerando a velocidade média dos atletas, quando o vencedor completou a prova, ou seja, quando esse cara aqui, esse Florent Manadou, ele encostou a mão na parede da piscina completando a prova, a distância entre César Cielo e o ponto de chegada era de... Então vamos tentar entender. No momento em que o primeiro colocado lá, o francês, bateu a mão na parede da piscina, chegando em primeiro lugar, a que distância o César Cielo estava, né, dessa parede aí de chegada, né? Ele chegou em terceiro lugar, ele chegou depois, então havia ali uma distância, né? Qual será que era essa distância, né? Uma pergunta bem interessante aí. Então vamos pensar um pouquinho. Eu vou de novo colocar a musiquinha para vocês pensarem, mas de antemão a gente já sabe que a única informação numérica, nós temos aliás 2 informações numéricas, né, que são relevantes aí para o exercício, que são os tempos, né, que os atletas fizeram, e nós temos o tamanho, né, o comprimento da piscina, né? Então você está relacionando aí, vai ter alguma continha que vocês vão ter que fazer, que relaciona tempo com distância, né? E em cima dessa informação talvez a gente consiga chegar na resposta, ok? Então vou dar um tempinho de novo para vocês pensarem. Essa aqui é uma questão que, ao contrário das outras, vai exigir um pouquinho de conta, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta aí bonitinho, tá bom? Eu só tive um probleminha técnico aqui, deixa eu só superá-lo e aí eu já vou liberar a música para vocês, ok?
Ok, pode ir lá.
Ok, muito bem. Bom, pensando aqui com calma no exercício, eu acho que vale a pena a gente dar uma esquematizada nele, né? Então, de repente, vale a pena desenhar. Eu não sou tão bom de desenho assim, mas eu tentei fazer aqui uma representação para vocês, ok? Então, olha, nós temos a seguinte situação. Olha aqui o desenho, não sei se dá para perceber aqui que tem uma cabecinha, um braço esticado, outro braço para trás, o corpo e as perninhas. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso aí. Vou pedir a boa vontade de vocês. Mas o vencedor encostou lá na borda da piscina em 21 segundos e 34 centésimos. Enquanto o Cielo, né, estava ainda nadando, ele não, né, tinha chegado lá ainda, claro, e acabou depois, quando ele chega lá, ele vai terminar em 21,59, portanto ele chega depois, ok? A pergunta do exercício é: qual é essa distância? Qual é essa distância do Cielo até a borda da piscina no momento em que o vencedor chegou lá, ok? E devem existir algumas formas de fazer esse exercício. Eu imaginei uma delas. Primeiro, como a gente tem a distância, né, quer dizer, o comprimento total da piscina, e nós temos os tempos em segundos dos nadadores, o que nós podemos fazer é calcular a velocidade média de cada um deles, né? A velocidade média ela é dada justamente pela distância dividida pelo tempo. Depois que a gente conseguir calcular a velocidade média de cada um deles, nós podemos calcular qual era a posição em que o Cielo estava no momento em que o nosso amigo, lá o vencedor, o francês, encostou lá na borda da piscina. Porque quando você tem a velocidade média e você sabe o tempo, a gente sabe que em 21,34 segundos o Cielo tinha que estar onde nessa velocidade. Quando a gente tem a velocidade média dele, a gente tendo o tempo, tendo a velocidade, a gente chega de novo na distância. Então a gente vai conseguir chegar nessa distância aqui do Cielo, né, do começo da prova até o ponto em que ele estava. Depois que a gente conseguir isso, a gente faz a diferença, né? Nós pegamos os 50 metros, que é o tamanho total da piscina, e subtraímos por essa distância aqui que o Cielo, que o Cielo estava no momento em que o vencedor chegou, né? E aí nós obteremos essa distância D, né, que o exercício está pedindo. Vamos fazer então? Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi calcular a velocidade média do Cielo. A gente já sabe que para percorrer os 50 metros, o Cielo usou 21,59 segundos. Fazendo então distância dividido pelo tempo, nós temos aí uma velocidade média de 2,31589 metros por segundo, né? Sempre alguém me pergunta: professor, mas quantas casas deixa depois da vírgula? Eu costumo deixar umas 5 aí, porque eu gosto de ter uma certa precisão, né? Mas às vezes com 3, 4 casas depois da vírgula você resolve, né? Mas eu acho que por garantia, né, acho que umas 5 casas aí sempre vão resolver, né? Ok. Vamos lá para o segundo passo. A diferença de tempo entre o vencedor e o César Cielo foi de 21,59 segundos e 21,34 segundos. Nós calculamos aqui a diferença em tempo, né? 0,25 segundos, só um tempo bem pequeno, né? Agora que a gente sabe a velocidade média do Cielo, o que nós podemos fazer? Pegar esse tempo em segundos, jogar na fórmula de cálculo da distância, ΔS. A gente já sabe a velocidade do Cielo, a gente já sabe a diferença em tempo, né, do primeiro para o segundo colocado,
e aí nós podemos calcular a distância diretamente. Só fazer uma correção aqui. Eu, quando estava orientando aqui no desenho, eu disse para calcular a posição do cielo, calcular a velocidade desse cara aqui também, a velocidade média, e depois fazer a diferença. Aqui nós fizemos de uma maneira mais direta. Eu vou até retomar então, né? Ao invés de calcular aqui, ao invés de calcular a velocidade média do primeiro colocado, calcular a velocidade média do segundo colocado, calcular essa distância do cielo até esse ponto, ao invés de fazer isso, depois subtrair para obter o D, fizemos aqui de uma maneira mais inteligente, mais rápida. Nós calculamos simplesmente a velocidade média do cielo, conforme foi feito nesse passo 1, e sabendo a velocidade média do cielo, depois calculando a diferença dos tempos, né? O cielo fez em 21 e 59 segundos, 21 segundos e 59 centésimos. O francês fez em 21 e 34. Calculando essa diferença, 0,25 segundos. Qual distância será que o cielo vai percorrer em 0,25 segundos? Né? A gente consegue saber isso porque a gente sabe a velocidade média dele. Né? A velocidade média dele foi calculada aqui em cima, 2,31589 metros por segundo. Então, bastando calcular essa distância, né, o D, né, que nos interessa, ΔS, né, vai ser a velocidade dele, velocidade média dele, vezes o tempo. E aí nós chegamos, né? Velocidade média do cielo, 2,31, está aqui. O tempo, né? Esse ΔT, né? A diferença dos tempos entre os dois nadadores, 0,25. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos então em 0,58 metros. 0,58 metros, 0,58 metros é menos de 1 metro, né, gente? É quase 60 centímetros, né? Então esse desenho aqui tem até que ser refeito, porque na verdade o cielo estava bem coladinho aqui, meio corpo, né, do vencedor. Realmente foi uma prova muito disputada, né? Menos de 1 metro de distância, né? 0,58 metros. E aí, felizmente, nós temos essa alternativa aqui, né? Foram colocadas algumas alternativas aqui. E nós ficamos, portanto, com a alternativa C. Ok? Bem bacana, um exercício que aí já envolve um pouco mais de cálculo, né? Envolve um conhecimento de física básico, né? Lembrando a relação entre essas três coisas, entre distância, velocidade e tempo, né? A gente consegue chegar lá também, né? Depois talvez a gente consiga tirar algumas dúvidas desses exercícios, desse tipo de exercício aqui, ok? Vamos para o quarto exercício. Ao longo da história, os Jogos Olímpicos serviram como cenário para as diversas manifestações, individuais ou coletivas de cunho político. Essa imagem retrata os velocistas afro-americanos Tommie Smith e John Carlos em um momento emblemático da história das Olimpíadas modernas, ocorrida nos Jogos Olímpicos da Cidade do México em 1968. De acordo com o contexto histórico da imagem apresentada, é correto afirmar que os atletas, olha só, então nós estamos aqui em 1968, na Cidade do México, Jogos Olímpicos da Cidade do México. Os dois primeiros colocados são atletas negros, fazendo um tipo de saudação específica, né? E o que será que isso significa? Ok? Nós temos algumas alternativas aqui, eu gostaria que vocês dessem uma lida, né? E eu vou colocar de novo a nossa musiquinha aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Então vocês leiam as alternativas e vejam qual delas se encaixa com esse momento histórico. Vamos ver até que ponto vocês lembram, né, dessas ocorrências em 68. Foi uma coisa bem emblemática e o cinema, por exemplo, já abordou esse assunto algumas vezes. Vale a pena de repente dar uma lembrada aí, ok? Vamos lá.
Ok. Então vamos dar uma olhadinha de novo aqui na questão, vamos ver as alternativas, vejam bem. Então nós temos dois atletas negros fazendo uma saudação, né? Isso em 68, então esse contexto histórico é importante. Vamos dar uma lidinha nas alternativas. Participaram de uma grande manifestação contra a política racial do apartheid na África do Sul. A África do Sul realmente teve, né, um movimento muito importante como é que nós vamos poder dizer, de resistência, né, dos cidadãos negros, né, que foram, na realidade, a África do Sul foi um país, né, que foi constituído, né, na base de uma colonização à força, né, como muitas outras colonizações do Brasil mesmo, e houve lá um processo de segregação, né, em que negros não poderiam ocupar posições mínimas de sobrevivência digna, né, com força aí dos ingleses que ali chegaram e formaram um novo país, né? Isso tudo é verdade, mas essa saudação não diz respeito aos processos de manifestação contra o apartheid na África do Sul, né? Poderia até ser, tem um alinhamento, mas não é a resposta, né? Alternativa B. Prestar homenagem aos 11 desportistas israelenses assassinados por terroristas palestinos. Essa história também é verdadeira, não é a resposta do problema. Essa saudação que os atletas ali estão fazendo não é a resposta do exercício, mas sim, houve aí desportistas israelenses assassinados em retaliação, em resposta a uma outra questão que os palestinos também sofreram, né? Há um filme, inclusive, chamado Munique, muito bom, que trata desse assunto, e essa indisposição entre israelenses e palestinos naquela região já é uma coisa bastante abordada, difícil de resolver, né? Tem aí questões inclusive mais profundas envolvendo outros países, o próprio Estados Unidos e tal, mas também essa saudação não diz respeito a isso. C. Fizeram a saudação dos Panteras Negras, grupo que lutava pelos direitos civis dos negros estadunidenses. Sim,
essa resposta ela tem relação, né? Havia, né, um movimento pelos direitos civis, a favor dos direitos civis nos Estados Unidos, que se intitulava Panteras Negras, né? E essa era a saudação, né? A mão levantada, punho fechado, né? Mão fechada, assim, para cima, a cabeça levemente abaixada, mas um sinal ali de luta, né? E, claro, não estou entrando no mérito aqui do quanto os Panteras Negros estavam ou não certos, até porque eles pegaram em armas, né? E eu pessoalmente não sou muito favorável a qualquer atitude armada, mas eu sou a favor, sim, de que haja uma reação contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de retirada de direitos civis ou direitos de uma pessoa só porque ela é de outra cor, né? Então eles fizeram ali uma saudação que foi uma coisa bem emblemática. Eu por enquanto fico com essa alternativa C. D. Protestaram contra a política nazista de Hitler, que assistiu à competição em uma das tribunas do estádio. Na Olimpíada Alemã, o Hitler realmente proibiu, né, houve um embargo ali contra atletas negros, né? Então tinha toda uma questão ali do nazismo que bebia de uma outra filosofia, inclusive que nasceu aí, na minha informação, ela nasceu no próprio território americano, que era a eugenia, né, que tentava afirmar que as pessoas têm diferenças biológicas, diferenças que a pessoa ela é inteligente, mais ou menos inteligente, de acordo com a cor da pele, o seu tipo físico, que eu acho absurdo, né? Realmente houve esse tipo de pensamento por parte dos nazistas, mas essa questão D não tem nada a ver, não é a resposta, porque o nazismo ocorreu ali entre o final do século dos anos 30 até o começo dos anos 40, né, quando a Segunda Guerra acabou. Então nós estamos falando aqui de 1968, então não tem nada a ver, né? Então nós vamos ficar aqui mesmo com a alternativa C. Deixa eu só retomar aqui que eu acabei esbarrando no teclado sem querer antes de ler a alternativa E, né? A alternativa E, então. Participaram do maior boicote da história dos Jogos Olímpicos liderados pelos Estados Unidos contra a União Soviética. Também não, né? Houve a história do boicote mesmo, Guerra Fria, mas não diz respeito a esse fato, né? Então nós ficamos aí com a alternativa C, né? Os atletas estavam ali fazendo uma saudação como referência aos Panteras Negras que lutavam pelos direitos civis negros nos Estados Unidos, ok? Muito bem, pessoal, falta pouquinho agora. Questão 5, né? Agora aí dentro ainda do caderno multidisciplinar, nós temos uma questão em inglês, né? De novo ainda mantendo o assunto nas Olimpíadas, né? Eu vou ler o texto para vocês, me perdoem aí pela minha pronúncia, né? Mas vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver? Rio 2016 unveils innovative Olympic torch. The innovative design, which is... Aí tem um trecho ali vazio para a gente preencher. By the warmth of the Brazilian people, features movable segments that expand vertically to reveal the colors of Brazil when the Olympic flame is passed from one torch-bearer to another. The triangular shape of the torch, meanwhile, alludes to the three Olympic values of excellence, friendship, and respect, while the floating effect of these different segments
represents the efforts of the athletes. A forma verbal que melhor completa o parágrafo de modo a tornar a sentença gramaticalmente correta é... Então tá, então nós temos um texto em inglês, né? Eu vou tentar traduzir depois, eu também não domino totalmente aí todas as palavras que estão aí, mas isso é uma coisa bem interessante que vocês vão ver que mesmo uma pessoa como eu, que tem um inglês de médio para bom, consegue resolver uma questão como essa, né? E ele dá algumas alternativas ali, né? Inspired, inspiring, inspire, inspire, not inspire, inspire. Então, vejam que para resolver essa questão, você não precisa verdadeiramente ter entendido todas as palavras do texto. Basta que a gente entenda a ideia geral do texto para tentar ali colocar a alternativa certa, ok? Eu vou de novo colocar a musiquinha, vocês vão reler ali, tentem traduzir o que vocês conseguirem traduzir, tudo bem? E depois a gente vai trabalhar juntos essa questão, ok? Vamos lá.
Ok, vamos lá dar uma olhadinha. Eu coloquei aqui, deixei a foto da professora Karine, que é professora de inglês, que me ajudou aqui nessa questão, né? Vamos tentar então entender minimamente esse texto, né? Deixa eu só deixar a nossa setinha aqui sempre visível. Deixa eu só um minutinho. Ok, visível. Joia. Então vamos lá. The innovative design. Então vamos tentar traduzir isso aqui. Design. Em português a gente de vez em quando usa essa palavra de origem inglesa, né? Design, né? Mas a ideia é justamente que é o desenho inovador, né? Quer dizer, a tocha olímpica, ela tem um desenho todo high-tech ali, super... É bonita, né? Assim, e arrojada, né? Which is, que é o que? Veja, a tradução em português seria inspirado, né? Inspirado. Porque tá assim, olha como faz sentido. Daí ele coloca várias palavras que parecem inspirado. Not inspired seria a negação de inspirado. Então a gente já sabe que não é a alternativa E. Eu sei que é inspirado porque todas as alternativas remetem a alguma coisa parecida com isso, né? De inspiração, né? Tomou aqui by the warmth of the Brazilian people, quer dizer, inspirada no espírito, no estilo caloroso do brasileiro, né? De estar com as pessoas, de trabalhar com as pessoas. Quando nós conversamos, nós temos realmente um jeito caloroso, né? Alegre. Não é incomum no Brasil a gente abraçar as pessoas, né? Então, inspirada nisso, né? Features, características, segmentos que expandem verticalmente. Sim. Tá dizendo que a tocha ela se expande verticalmente, né? Revelando, né, as cores do Brasil aqui, né? Quando aqui ela tá fechada, né? Mas aqui à direita ela tá aberta e mostra as cores do Brasil. Realmente é uma coisa muito bonita, né? Quando a chama olímpica é passada de um torchbearer, deve ser o cara que conduz a tocha, né, para o outro, né? Porque a tocha olímpica ela é passada de mão em mão, né? The triangular shape, a forma triangular da tocha, né, essa coisa assim, né? Triangular, né? Alude, né? Diz respeito aos valores olímpicos, né? Excelência, que são 3, né? Excelência, amizade e respeito. Enquanto o efeito de flutuação dos segmentos, né, representam os esforços dos atletas, né? Então é um texto até bacana, né? Mas qual será que se encaixa aqui? A palavra em português seria inspirado. Bom, inspirado é uma palavra que está no particípio. E palavras no particípio do inglês terminam com ed, quando são verbos regulares, né? Inspiral, não inspire, é o verbo no infinitivo. Inspiring seria no gerúndio e tem outros usos também do present continuous. E nós temos aqui inspired, um terminado com ed. E é inclusive meio parecido com o português, né? Inspirado, ok? Eu vou ficar com essa alternativa certinho, beleza? Bacana. Então, alguns de vocês devem olhar para os textos em inglês e falar, puxa, ferrou, né? Mas eu diria para vocês que escutando, eu tenho o hábito de assistir filmes com áudio em inglês, legenda em português, depois eu assisto o mesmo filme com áudio em inglês e legenda agora em inglês, né? E se eu tiver ainda um pouquinho mais de tempo, eu ainda assisto o filme uma terceira vez sem legenda,
né? Isso tem me ajudado muito aí com o inglês, eu acho que pode fazer o mesmo por vocês. Escutar e traduzir músicas também é uma coisa muito boa.